Amém. Igreja, olha só. Todo dia, o nosso Pai, Ele tem posto uma mesa preparada para nós. Ele tem posto uma mesa, sabe por quê? Porque Ele de verdade quer com que os filhos se aproximem dEle, para que os filhos ouçam a mensagem dEle. E o Senhor não quer deixar a gente com fome, mas Ele é um Deus que vem para saciar a nossa sede e a nossa fome. Você já pode ter vagado, entrado, se conectado com muitos lugares, mas você já percebeu que aquele sentimento de vazio, ele permanece em você muitas vezes quando nós estamos em lugares errados, quando nós não estamos em lugares onde a palavra está sendo ministrada, falta alimento e às vezes estão morrendo de fome. Tem muita gente dentro da igreja ainda morrendo de fome, mas não é fome de busca, é fome porque não tem se alimentado na mesa. E a palavra de Deus, sabe, ela me levou numa ilustração do grande banquete. O Senhor é um Deus zeloso, preste atenção nisso. Ele é tão zeloso que Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado nos dias bons e Ele tem cuidado também nos dias ruins. Só que sabe o que acontece muitas vezes? A palavra do grande banquete vai dizer assim que Ele preparou uma grande festa, uma grande mesa, com os alimentos mais sortidos, variados, para nutrir a tua alma, que só pode ser nutrida por Ele. Eu poderia passar a noite inteira pregando, e poderia continuar um vazio dentro de você, porque eu não sou capaz de satisfazer a sua alma. Mas uma palavra, um alimento que Deus entrega para você, é o suficiente para que segure as tuas mãos, noite, dia e noite, igreja. Então Ele fala que preparou aquele grande banquete. Eu imagino uma mesa. Você que está nos assistindo, eu imagino uma mesa com as coisas que você mais gosta, porque o Pai sabe o que nós precisamos. E é muito ruim saber que existe uma grande mesa, mas ainda a gente ter fome, a gente não se saciar, a gente não ser cheio por completo, a gente continuar vazios. E aí Ele começou a mandar os convites. Sabe por que Deus envia convites para nós participar de um grande banquete? É porque Ele sabe que lugar de filho é na mesa. Lugar de filho é na mesa. Lugar de filho é na mesa. Ei, quando você não sabe quem você é, qualquer lugar te serve, qualquer lugar te compra, qualquer lugar está te nutrindo. Mas na mesa que Ele prepara, Ele fala assim: eu estou enviando convite porque lugar de filho é na mesa. Só que sabe o que aconteceu com todas as pessoas que foram convidadas? Estavam ocupados demais. Ocupados demais. Igreja, um disse assim: imagina você comprar uma terra, você comprar uma casa, e você não ir de dia entrar nessa casa, avaliar a estrutura da casa, avaliar para ver se não tem rachadura, avaliar para ver se a casa não está boa,
e comprar ela no escuro? E aí um deu a desculpa assim: eu estou ocupado porque eu preciso avaliar o terreno que eu fui comprar. Aí o outro: eu estou ocupado porque eu acabei de me casar. Eu estou ocupado porque eu acabei de comprar umas juntas de bois. E cada um começou a dispensar de participar do grande banquete, de participar daquela mesa linda, a qual o Senhor preparou para mim e para você, porque os filhos precisam saber que existe um lugar separado para ele, e este lugar não é qualquer lugar. Só que eu entendo que as distrações estão roubando o foco da nossa visão. As distrações estão fazendo a gente se perder, não só perder o nosso lugar, mas também perder a nossa identidade. Um homem que perde a identidade, ele perdeu tudo. Você pode perder dinheiro, você pode perder casa, você pode perder carro, mas se você perder a sua identidade, você não consegue entrar em outros países, você não consegue ir para outros lugares, você não consegue fazer mais nada, porque um homem com a identidade dele distorcida, ele não sabe de verdade quem ele é, porque sabe a primeira coisa que o diabo ele faz conosco? Ele mancha a nossa identidade, ao ponto de nós não reconhecermos mais quem nós somos. Então a palavra de hoje, dessa noite é: não se distraia. Não se distraia. E eu vejo Deus tão preocupado em saciar a nossa fome, em saciar a nossa sede, mas a gente vagando muitas vezes com as nossas distrações, com os nossos anseios, com os nossos desejos. E eu quero te dizer algo, porque quando a gente vê a passagem do banquete, mas não é ela ainda que eu vou pregar. Quando a gente vê a passagem do banquete, a gente vê que a distração não é dada com coisas que nós não gostamos. A distração na nossa vida acontece com coisas que a gente ama também. Sabe por quê? Porque o inimigo ele vai tentar te parar nos dias difíceis. Ele vai tentar te paralisar. Ele vai te desestabilizar financeiramente. Ele vai vir como um vento, como ondas agitadas, que te joga de um lado para o outro, com seus pensamentos desorganizados, com a sua cultura de ser, com o seu jeito que muitas vezes não quer mudar. E ele vai te jogando entre esses pensamentos. Na hora que você vai ver, você está distraído. Só que quando o inimigo, igreja, ele vê que ele não te parou com a dor, ele não te parou com a perca, ele não te parou com a humilhação, ele não te parou com todo o avante que se levantou contra a tua vida. Aí ele fala assim: peraí que agora eu venho com manjares. Peraí então, eu não tirei eles nos dias maus, eu vou tirar agora, dando coisas boas. Porque você acha que o inimigo ele parece de uma forma que você olha e você fala: é o diabo? Não, igreja. Ele vem seduzido de paixões, de amores, de uma armadilha sexual. Ele vem, sabe, de diversas formas para nos distrair. Você vai ver que Daniel, ele falou assim: tem certo alimento que não serve para mim.
Daniel falou assim: olha, eu quero comer dos frutos da terra e dos manjares do palácio. Eu não quero. E faz prova que eu vou estar mais forte do que aqueles que se alimentaram dos manjares. Sabe por quê? Porque o diabo vai começar a te dar muita coisa boa, para querer tirar você da presença. Ele começa a dar riquezas para uns, porque sabe que a riqueza é a luxúria dos olhos. E as pessoas começam, não tem problema nenhum, tá? Presta bem atenção. Não tem problema nenhum, a pastora não está falando que ser rico é pecado. Estou falando que a luxúria contamina o nosso coração muitas vezes ao ponto da gente viver preso debaixo de uma ostentação, debaixo de uma mentira, debaixo de um glamour que ele te adorna, mas do mesmo jeito que ele te dá com uma mão, ele te tira com a outra. E muitas vezes a gente está caindo em ciladas assim, a gente não está percebendo. Mas sabe por que eu vejo que isso acontece conosco? A nossa autossuficiência, o nosso orgulho, tem feito a gente se distrair, tem feito a gente esquecer que filho come o melhor, mas come na mesa com o pai. Come o melhor, mas come na mesa com o pai. Acompanha comigo a passagem que eu escolhi para ilustrar um pouco mais sobre distração, lá em 2 Samuel capítulo 11. Segunda Samuel 11, 1. Vai dizer assim a palavra de Deus: na primavera, época em que todos os reis saíam para guerra. Para onde eles iam? Para onde eles iam? Para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas, cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio. E do terraço, ele viu uma mulher muito bonita, tomando banho próximo. E ele então enviou alguém para descobrir quem é ela. Quem é ela? Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o Hitita. Só até aí. Igreja, quem é Davi? Filho de Deus, nomeado como rei de Israel. Preste atenção dos lugares que Deus nos tirou. Deus nos tirou, igreja, do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz, reino para ser ali filhos amados. Ei, Deus te tira de um lamaçal de pecado. Deus dá um banho na gente. Deus reveste a gente. Deus prepara a gente. Deus limpa a gente. E Ele então nos coloca no lugar. E Ele fala: agora vai reinar, meu filho. Quando Deus falou assim para o homem: olha, eu estou construindo o mundo. Num dia Ele fez uma coisa, no outro dia Ele fez outra. Cada dia Ele fez uma coisa, um dia Ele descansou. Mas eu não vejo que Davi
não foi para uma guerra porque ele estava cansado. Ele não foi numa guerra porque ele não queria. Naquela época era tradição. Os reis nas primaveras saíam para guerrear. Você precisa entender na sua vida que a nossa vida é feita de estações e de ciclos. No dia que é para guerrear, meu irmão, levanta a tua cabeça e vai para a guerra. No dia que é para enfrentar o leão, o urso, Golias, o gigante, Saul, o que foi desaprovado por Deus, o dia que for para enfrentar esses, eu convido você a se levantar. E aí enfrentar, não baixa a guarda não, meu irmão. Porque o dia que o diabo ele vir com as afrontas perante a tua vida, e você ficar fazendo corpo mole, a distração vai começar a tomar conta do teu coração. A distração vai começar a tomar conta da tua vida de uma forma que você vai falar assim: meu Deus, como que aconteceu isso? É que muitas vezes você esquece que o maior plano do inimigo contra a nossa vida é a nossa queda. O maior plano do inimigo contra a nossa vida se chama a queda. O diabo não tem prazer de ver você se levantando. O diabo não tem prazer de ver você louvando. O diabo não tem prazer de ver você adorando aqui na igreja. O diabo não tem prazer de ver você, quando você chega diante de Deus e fala: ei, Senhor, eu errei, me ajuda, Pai. Eu gosto daquele louvor que fala: me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. E o quê? Me ajude a melhorar. Sabe por quê? Eu entendo que eu e você somos feitos de carne. Mas se Deus um dia te limpou, não se suje mais não. Não se suje mais não. Porque é muito mais difícil sair e querer voltar do que conhecer Ele uma vez e permanecer fiel. Passe o que passar, custe o que custar. Igreja, eu não vim de um evangelho de estrelinha não. Eu não vim de um evangelho de oba-oba não. Eu vim de um evangelho onde meu bispo pegava a palavra e ensinava a verdade para nós. Onde de verdade a gente ouvia que seja a tua palavra, sim, sim, ou não, não. O que passa disso não provém de Deus, é do maligno. Então eu vejo Davi, um homem separado, escolhido, amado. Presta atenção como Deus te vê, igreja. Deus te vê como um filho amado, escolhido, separado. Prepara um banquete para você todos os dias, para você se saciar, para sua alma ficar tão cheia dele, para você não deixar as palavras lá de fora te contaminar. Sabe por quê, igreja? O alimento daqui, eu não tenho dúvida que é muito bom, mas o banquete que tem lá fora, ele é saboroso. É. Se ele não fosse tão saboroso, não ia ter tanta gente lá fora ainda, igreja. Mas as pessoas hoje, elas estão assim: eu já sei o que é orar,
Eu já sei o que é ler a Bíblia. Eu já sei o que é jejuar. Sabe, mas não faz. Sabe, mas não paga preço. Sabe, mas não tira momento para orar. Sabe, mas quanto tempo você não leu a tua Bíblia? Sabe, mas quanto tempo você não está mais perto dessa presença? Porque as distrações têm roubado o trono de Deus de dentro do teu coração. Eu vejo Davi, ele acordando num dia comum, como muitas vezes eu e você acorda, igreja. Mas tem dia, não espera ninguém fazer isso por você, ó. Regaçar as mangas e falar: peraí, hoje eu preciso ir para a luta, hoje eu preciso trabalhar, hoje eu preciso ralar para conquistar, porque ninguém vai fazer isso por nós. Mas Davi se distraiu. Ele se deu o luxo, sabe por quê? Sabe quando a gente se dá o luxo de ficar em casa e não vem para a igreja? Porque as distrações roubou o lugar de Deus na nossa vida. Gente, é 2 cultos por semana. Nós somos fiéis no horário aqui. Raramente estoura o horário. Passa 10, 15 minutinhos se estourar. 1h30 de culto. E as pessoas não têm tempo para vir. Estão, agora me presta atenção, ocupadas ou distraídas? Pastor, o que é a distração? A distração é a maior arma que o inimigo tem usado para nós nesse tempo. Porque quando o diabo ele não conseguiu te parar na luta, o diabo viu que ele não conseguiu acabar com Davi. Quando mandou o leão, quando mandou o urso, quando mandou Golias, quando mandou um Saul na vida dele, o que ele fez? Peraí, eu vou mandar uma mulher. Mandou uma coisa que enchesse os olhos dele. Preste bem atenção, o pecado nosso começa pela cobiça dos nossos olhos. Então cuidado com a forma que você tem olhado as coisas, com a forma que você tem visto as coisas. E Davi falou assim: eu já venci tanto, venceu o urso, leão, Golias. É que a gente às vezes é forte e fala assim: essa distração não vai me pegar hoje não. Esse problema não vai me pegar hoje não. Sabe como te pega, igreja? Quem tem isso daqui hoje? Tem gente aqui? Sim. Aí a gente é mais ou menos assim, ó. Só vou pegar o celular agora, porque eu preciso mandar um parabéns para minha amiga. Tá, gente? A minha amiga tá fazendo aniversário, peraí. Parabéns, Deus abençoe, posta foto. Aí daqui a pouco a gente está tão acomodado que a gente vai pro sofá, né? Porque ficar digitando em pé dói as costas. Aí daqui a pouco você está deitado na tua cama. Horas rodando, horas distraindo, horas não se alimentando daquilo que é agradável. Sabe por quê? Porque nisso daqui não tem limite. Você entra onde você quer, você olha o que você quer. Por isso que eu costumo sempre dizer para as mulheres, o pastor disse isso para os homens, e muitas vezes isso já foi falado em altar: não existe amigo para a mulher a não ser o seu marido. Não existe amiga, mulher para o seu marido a não ser você, esposa. Sabe por quê? 1 hora é uma conversinha, outra hora é outra conversinha. Daqui a pouco criou uma intimidade.
E é um problema sério quando isso acontece. Porque até o que você não via no que você diz que é seu amigo ou sua amiga, os teus olhos começam a te distrair e falar: a minha esposa não fala que eu sou um homem que trabalha duro, que é exemplar. O meu marido? Nossa, quanto tempo meu marido não fala que eu estou bonita? E aí você começa a cair na sedução. Nisso daqui você cai na pornografia. Nisso daqui você começa a olhar foto dos outros e curtir. E o pior de tudo, linda! Um homem colocando lá para a mulher: que linda! A arma. Ainda bem que o pastor Rafael não faz isso. E eu também não faço isso com ele. Por quê? Porque você não pode se distrair. Você não pode se distrair. Sabe o que acontece com os jovens hoje em dia? Tá lá o jovem solteiro. Tá lá a jovem solteira. Tá carente demais. As distrações começam a vir nos rolês, nos passeios. É bebida, é droga. Não, é só agora, porque eu tô com esses amigos, eles gostam. É só um cheiro. É só uma fumada, mais nada. Você não é forte o bastante. Forte mesmo é somente Deus. Lembra disso, igreja? Forte mesmo é somente o Senhor. Nós. Não brinca com o pecado, não. Não brinca com o pecado, não. Você precisa saber o limite para cada coisa, para que você não se contamine, para que você não se distraia. A distração nasce quando esquecemos o nosso lugar. Nasceu no coração de Davi, quando ele esqueceu que Deus já havia tirado ele atrás das malhadas e falado: filho, muitos não te viam, mas eu te vi. E o que você faz quando Deus te vê, igreja? O que você faz quando Deus te limpa das tuas feridas? O que você faz quando Deus te cura? Você cospe nele? Vira as costas? E tem voltado para o lamaçal? Porque a palavra de Deus vai dizer assim que um abismo, ele chama outro abismo. As distrações quando acontecem na nossa vida, a gente fala: não, você já viu quando o marido chama atenção? Sua ou sua esposa chama atenção? Você está demais no celular? Mas você não está percebendo. Mas em todo celular tem um controlador do tempo que a gente fica em cada coisa. É que às vezes a gente fala assim: estou ocupado. Está ocupado? Começa a listar tudo de verdade realmente que você está fazendo no teu dia a dia. Aí você vai ver que nunca foi falta de tempo, foi falta de prioridade. Foi falta de prioridade. Falta de olhar e falar assim: não, peraí, Deus, eu não abro mão de ir para a guerra hoje não. Eu não abro mão de ir para a guerra hoje não, porque eu sei de onde Deus me tirou. E o dia, igreja, que eu começar a pregar mentira e eu começar a fazer mentira, Deus vai me tirar desse lugar. Porque Ele vai dizer assim: o injusto, o infiel, não permanece na congregação dos justos. Não são as pessoas que te tiram, são as distrações que roubam o nosso coração, ao ponto de não amarmos mais a nossa casa, ao ponto de não amarmos mais as pessoas que estão ao nosso lado, ao ponto de não valorizar mais aquilo a qual o Senhor tem nos dado, igreja. E aí Davi então olhou para Betseba e o pecado da cobiça, irmão, essa distração.
Eu estava falando do jovem, né? Aí chegou lá, você está firme com Deus, mas você está carente. A primeira bonita, ou primeiro bonito, que aparece para você, não tem critério. O diabo jogou um olhar, houve a troca de olhar, está feito o negócio. Você não orou, você não pediu confirmação de Deus, você não esperou, não teve tempo, teve pressa. Relacionamentos problemáticos. Não se distraia. É a grande arma dos nossos tempos, distração, tempo demais na televisão. É séries e séries que a gente fica assistindo, nada contra, eu também assisto. Só que elas precisam ter limites dentro da nossa casa. Eu sei a hora de parar. Eu sei a hora que eu tenho um compromisso. Eu sei a hora que eu tenho que jejuar. Eu sei a hora que eu tenho que orar. Eu sei a hora que eu tenho que estar na casa de Deus. Eu sei a hora, eu sei o tempo, eu sei o momento. As distrações, elas não podem roubar o nosso coração. As distrações não podem roubar o teu coração. E Davi olhou, ele falou assim: quem é essa mulher bonita? Betseba, traz ela aqui para mim. Betseba vai no palácio, no lugar onde ele não deveria estar. Presta atenção que às vezes o inimigo nos distrai, mandando a gente entrar em lugares que não é para a gente entrar, andar com pessoas que não é para a gente andar, ouvir conversas que não é para seus ouvidos estarem ouvindo. E aí ele entra, ela entra, e ali ele tem relação sexual com ela. E a Bíblia fala que ela volta para a casa dela e depois ela descobre que ela já engravidou. O que ele tenta consertar? Às vezes a gente tenta consertar a nossa distração com outra. E como eu disse, distração não vem só envolvida em problemas e preocupações. Distração hoje em dia tem vindo muito seduzida com coisas que são gostosas de ficar, com manjares gostosos de provar, com coisas deliciosas de saborar. Só que aí ele manda Joabe buscar Urias de novo, porque ele falou: peraí, eu não posso assumir o filho dessa mulher, porque todos vão ver o meu pecado. E a distração faz a gente cometer um grande erro na nossa vida. Porque o filho, ele não é para voltar para as trevas. Ele não é para voltar do lugar onde ele saiu. Ele é para permanecer na luz. A Bíblia vai dizer que brilha a vossa luz. Que brilha. Porque um dia sim, estávamos em trevas, mas Ele nos resgatou. Ele nos amou. E aí ele não conseguiu envolver Urias na mentira dele. Sabe por quê? A distração pode estar te comprando, mas uma pessoa que tem Deus de verdade no coração dela não vai comprar, não vai se distrair. Porque aí quando Urias chega lá, ele pergunta: como é que está a guerra? Como é que está lá o pessoal nosso? Ah, Urias, cheio. Eles estão em guerra. Eles estão guardando o palácio. Eles estão guardando a presença. E eu te pergunto, igreja, como está você com a tua fé? Você está guardando os presentes que Deus te deu? Você está guardando a fé que Ele te entregou? Você está guardando a unção que Ele te liberou? Você está guardando os presentes que Ele te entregou? Ou você está jogando eles, desonrando a terra, desonrando o que Ele te deu? E ele estava assim, tão distraído. Davi estava tão apavorado, porque a distração é uma condenação para quem sabe que vê o que não deve olhar aqui. Você vê que às vezes a mulher vai relar no celular, alguém vai pegar teu celular. Não, não mexe no meu celular não, meu celular tem senha. Não, peraí, não rela isso daí não.
a uma distração, igreja. Aí Davi falou para ele: olha, eu vou te dar esse presente aqui, ó. Te dou o presente, volta para tua casa com a tua mulher agora. Vai lá ter uma noite com ela agora. Ele falou: não, como posso eu fazer isso enquanto meus irmãos estão na guerra? O inimigo faz muitas vezes você esquecer da sua missão e da sua responsabilidade como cristão, porque responsabilidade de cristão não é só para pastor e para pastora. Responsabilidade de cristão é para todo aquele que escolheu ser filho de Deus. E aí então, ele falou: vou embebedar esse homem. Embebedou Urias e Urias não caiu no engano. Se despediu dele e falou: agora eu vou me despedir. Ele vai para a casa dele. A Bíblia vai dizer assim, que Urias dormiu lá fora, mas no portão do palácio. Sabe qual foi a outra tentativa dele? Porque o salário do pecado é a morte. Só que Urias não errou. Mas tem muita gente errando e o certo pagando pelos bons. E o que aconteceu? Urias foi morto porque Davi falou assim: manda ele na primeira linha de guerra, porque os primeiros era muito mais fácil de morrer. Ah, meu irmão, conclusão de tudo isso, a Bíblia vai dizer que então ele achou que tinha se acabado a história. Mas a distração, ela é como um cartão de crédito. Sabe quando a gente sai passando? Você vê uma loja, mulher, você sai passando. Ah, só mais uma roupinha. A gente vai passando. Guarda-roupa não cabe mais, a gente está empurrando as roupas lá dentro. Tá lá, ó. Já comprou não sei quantas coisas dentro lá, mas tá lá, passando cartão. Você sai passando, você passa. Passa cartão para comprar som, cartão para comprar um equipamento para o carro, para deixar ele mais moderno, para deixar ele mais potente, para deixar ele hypado. Aí você vai passando. Só que a distração é como um cartão de crédito. Chega uma hora que a conta chega. E quando chega a gente olha. Quem nunca olhou para a conta de cartão de crédito olhou e falou assim: tudo isso? Ainda bem que tem um extrato, né? A gente corre pro extrato. Meu Deus, espera aí. Deixa eu ver se eles não colocaram duplicidade aqui. Tem alguma conta em duplicidade? Aí a gente começa a conferir, não, gastei. Gastei também. Opa, falei que era só mais uma roupinha, gastei também. Ah, falei que era só mais um passeio, gastei também. Aí na hora que você vai ver, a conta, ela está muito alta. Ela está muito alta. E aí a Bíblia vai dizer que sempre tem alguém para nos acordar no meio da distração. E chega em Davi, o profeta Natan. E o profeta Natan, eu não vou ler tudo, mas ele começa a contar uma história. Ele falou: 2 homens viviam numa cidade, um era rico, o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu, e com seus filhos ela comia junto, bebia também no copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pagar as suas próprias ovelhas, seus bois, preparar uma refeição. Em vez disso, ele foi no do visitante, pegou a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi se encheu de ira contra o homem e disse a Natan: juro pelo nome do Senhor, que esse homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes mais o preço da cordeira. Natan olha para ele e fala assim: ei, você é esse homem. Você é esse homem. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que Ele reprova. Por que, igreja? Depois de Deus dar casa,
depois de Deus dar o casamento, depois de Deus dar uma abundância na nossa vida, de nos tirar de uma vida de vazios, de uma vida de tristeza, de uma vida de solidão, de uma vida que nem a gente mais se aguentava mais, porque nem nós sabíamos quem nós éramos. Por que muitas vezes a gente se distrai e olha para trás e diz: era melhor lá? Se coloca em pé, igreja. Era melhor lá. Ah, era muito melhor lá. A gente vive época e quando a gente vai olhar uma foto, a gente fala assim: era tão bom essa época. Mentira. Bom mesmo é o que você está vivendo de construção hoje, nas mãos do Senhor. Bom mesmo, igreja, é a oportunidade que Ele dá para mim e para você, pelas misericórdias dEle, que se renova sobre nós todos os dias. Bom mesmo é Ele que olha para nós e diz: ei, filho, eu te preparei uma mesa. Você quer sentar na minha mesa? Ou você quer comer os prazeres que estão lá fora? Eu te pergunto hoje, igreja, você quer continuar comendo aqui nessa mesa? Ou você quer se embriagar com os desejos que estão lá fora? Só que Davi pecou. E como tem uma parte na palavra qual o Senhor vai dizer: Quem nunca pecou? Atire a primeira pedra. Quem nunca pecou? Você já pecou, igreja? Eu já. E peco. E continuo precisando da mão do Senhor estendida na minha vida, me segurando todos os dias, para que eu não caia na primeira distração, porque muitas são as distrações que o inimigo nos oferece. Só que cabe a nós, igreja, a olhar e falar assim: desse banquete lá fora eu não quero mais. Desse banquete que eu provei lá fora eu não quero mais. Difícil ou não, eu quero continuar na presença do Senhor. Sabe o que aconteceu com Saul, que era rei daquele lugar antes de Davi? Ele foi reprovado. Sabe por quê? Porque ele se distraiu. Mas quando ele perdeu, ele: não me tira do palácio, não me tira das riquezas, porque a riqueza era muito mais importante do que a presença de Deus. Mas quando Davi, ele errou, mas a Bíblia vai dizer no versículo 13: então Davi disse a Natã: eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Sabe o que Davi fez? Ele não escondeu as suas transgressões. Ele não escondeu o seu pecado. Ei, igreja, muito mais vale a nossa confissão diante do Senhor do que a nossa omissão dentro do nosso coração, nos corroendo, nos corrompendo dia a dia, ao ponto que nem nós sabemos mais quem somos. Que lugar é o meu? Que casa é a minha? Então Davi, ele falou: eu pequei contra o Senhor. Mas sabe que o Senhor está olhando para nós e nos dizendo: eu sou aquele que dou oportunidade para você. Eu sou aquele que dou oportunidade. E o Senhor vai dizer através de Natã. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, hein, igreja? Eu quero dizer
dizer para você que você pode ter passado muito tempo distante dessa presença. Mas lá no Salmo, Davi vai dizer: Senhor, não tira a alegria da tua salvação. Davi não pediu para Deus deixar ele ainda no palácio. Davi não pediu para ele: não me tira a riqueza, não me tira esse lugar de posição onde o Senhor me colocou, não. Ele só pediu assim: Senhor, não tira de mim a alegria da tua salvação. Quem é salvo é feliz. Quem é salvo, meu irmão, passa a prova que for, mas continua ali na presença. Não deixa a distração roubar o prazer que o Senhor tem colocado, a alegria que Ele tem colocado dentro de você. Não deixa, igreja, o inimigo roubar o Espírito Santo da tua vida. Não deixa com que o pecado, ele anule aquilo que Deus está escrevendo para você, uma nova história, de um jeito novo, do jeito que Ele é especialista para escrever. Eu convido você a fechar os teus olhos e a falar com o Senhor. Ele te chama hoje. O problema não é cair, o problema é querer continuar no chão. O problema é querer continuar vítima de algo que você errou. O problema é você continuar no chão e falar assim: tá bom demais aqui pra mim. Ei, Deus está falando pra você: rasgue o seu coração, rasgue o seu coração perante a minha presença. Eu sou aquele que pode saciar a tua alma. Eu sou aquele que pode te encontrar. Eu sou aquele que te busca. Eu sou aquele que digo pra você: eu não desisto de você. Mas preste atenção, não se distraia mais, nunca mais. Lembra disso, igreja. Ele tem te chamado pra estar perto dele.